alunos do 7º ano, tudo bem? Prazer estar com vocês. O nosso assunto agora é sobre plantas, né? A gente modificou um pouquinho o nosso assunto. Vamos lá para o nosso conteúdo? Quando a gente fala de grupos de plantas, parece que quando a gente anda num local, tudo é a mesma coisa, né? Tudo é planta, professora. Mas essas plantas são divididas em grupo. Vamos lá? Briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. Nesse sentido, a menos evoluída e a mais evoluída. Por que menos evoluída, professora? As briófitas, elas não possuem vasos condutores. Aí elas são chamadas de planta avascular, que significa não ter vasos condutores. Os nutrientes, águas e sais minerais que estão no solo, eles precisam ser levados até a folha. Ai, quem que faz esse processo? Vasos condutores. Então as briófitas, elas são muito pequenas, porque todos os nutrientes e água é passado de célula por célula num processo conhecido como difusão. Tirando as briófitas, todas as outras já possuem vasos condutores, que é uma evolução das plantas. Quando a água absorve água e sais minerais, esses vasos condutores estão levando seiva bruta. Quando essa água e sais minerais chega lá nas folhas, onde ocorre o processo de fotossíntese, tá? E a produção da glicose, toda a glicose ela é liberada para a planta, para que ela produza frutos, para que ela possa crescer, também pelos vasos condutores. Mas essa substância aí, que é a glicose, era chamada de seiva elaborada. Tudo bem? Então os vasos condutores, eles são essenciais para a planta, para que ocorra um processo chamado de fotossíntese. As briófitas não têm vasos condutores, gravem isso. Por conta disso, a gente tem a divisão dos grupos, tá? Das plantas avasculares, briófitas e vasculares, sem semente, tá? Que são as pteridófitas, e as vasculares com sementes, que daí a gente tem dois grandes grupos. Gimnosperma, que não tem sementes, mas não tem frutos, e angiosperma, que é o grupo das plantas que mais é especializado. Por quê, professora? Porque tem todos os conjuntos essenciais da planta. Porque no final elas produzem frutos e sementes. Todas as vezes que vocês escutarem falar sobre frutos e sementes, então a gente está falando da angiosperma, as plantas mais evoluídas do ambiente, tá? E qual que é a importância da semente? Já lá pensando na planta vascular. É que a semente, gente, ela guarda o embrião, a gente já falou isso, né? Então a gimnosperma e a angiosperma tem sementes que guardam o embrião. Ela tem a independência de água. Então, o processo dessas plantas, dessas duas plantas, é a questão da independência de água, elas não precisam de água para reprodução. Aumento da biodiversidade, porque as sementes, quando elas se espalham para o ambiente, elas levam essas sementes para muito mais longe. Então aumenta a possibilidade do reflorestamento dessas plantas em locais distantes da origem dela. Ela guarda o embrião, que é o que vai dar origem a uma nova planta. Tem o aumento de uma reserva nutritiva, então a semente é uma reserva nutritiva para nutrir o embrião até ele conseguir crescer e se transformar numa árvore. Tem muitas formas diferentes de semente, aqui são só uns exemplos, tá? A semente, ela tem um envoltório de proteção para guardar o embrião, olha que legal, né, gente? E serve de alimento, nós comemos várias sementes no nosso dia a dia. Vamos falar das briófitas? Dá uma olhadinha nessa imagem. A gente chama popularmente de musgo, tá? Então, um dos representantes das briófitas são os musgos. Quais são as características de toda planta briófita, professora? Elas são pequenas, porque não têm vasos condutores, precisam viver em ambientes úmidos, porque elas fazem a reprodução nesses ambientes úmidos, então você vai encontrar musgo quando está chovendo. São espécies pioneiras no ecossistema. Desculpa o S aqui faltando. Elas são pioneiras no ecossistema. Como assim, professora? Os musgos, as briófitas, ela tem capacidade de conseguir sobreviver em ambientes que a gente chama de inóspitos, ambientes que não tinham vida. Então ela inicia o processo aí de desenvolvimento para outras plantas.
Ela não apresenta vasos condutores e olha só que legal, ela não tem nem raiz, nem caule, nem folha. Aí o que ela tem ao contrário? Ela tem rizóide, cauloide e filoide, certo? Funciona como raiz, funciona como caule, funciona como folha. E tem alternância de gerações, sexuada e assexuada, ela tem duas fases. Dá uma olhadinha nas briófitas, a gente tem alguns exemplos aqui de briófitas, dá uma olhadinha, tá? Não é só o musgo, não. Quero que você olhe isso aqui que a gente vai precisar dele lá na frente. Então, elas são espécies pioneiras, fundamentais no processo de ocupação de um ambiente. Olha só, ela aqui na rocha. Produzem substâncias que auxiliam na fragmentação do solo, aí outras plantas como a samambaia já conseguem habitar esse local. Aqui é o órgão, gente, que a gente vai ter, que é um órgão reprodutivo dela, onde a gente vai encontrar os esporos das briófitas. Vamos lá entender um pouco sobre isso? Então, a plantinha, tá? Briófita, ela pode ter a parte masculina e a parte feminina, tudo bem? Rizóide, cauloide e filoide. Aqui na parte feminina cresce uma estrutura chamada de haste. Na ponta dessa estrutura cresce uma estrutura chamada de cápsula, onde guarda os esporos. Essa estrutura aqui só aparece no órgão feminino e aí a gente vai ter a produção dela depois do processo de reprodução. Dá uma olhadinha aqui, ó. Não precisa decorar esse slide, mas é só para você entender, ó. Precisa de água, tá? Órgão masculino envia o gameta masculino lá para o órgão feminino. Dá uma olhadinha nessa estrutura? Tudo bem? Aí ocorre o processo de fecundação. Quando ocorre o processo de fecundação, dá origem a uma nova planta. E aí cresce a haste. Dentro desta haste, nessa haste a gente tem a cápsula e essa cápsula vai liberar no ambiente os esporos. Esses esporos caem no solo e dão origem a novos gametófilos. Tá? Principalmente na presença de água, tudo bem? Bem simples, na apostila de vocês fala de um processo bem simples, a gente chama isso de alternância de geração, tudo bem? Pteridófitas, o outro grupo de plantas. Ai gente, pteridófitas elas já são um pouquinho maiores. Ai, todo mundo já viu uma samambaia na vida, né? Então vamos lá, mas é só samambaia, professora? Não, a gente tem outros representantes, mas vamos lá? Então, pelo fato delas já terem vasos condutores, elas têm um tamanho maior, tudo bem? Precisam ainda de água para reprodução, é uma semelhança com as briófitas. Algumas têm rizomas, caule horizontal, a gente vai ver essa imagem. Tem também a alternância de gerações. Nas folhas, na época reprodutiva, elas têm uma estrutura chamada de soros e dentro dos soros os esporos, parecido com as briófitas, tudo bem? Os esporos caem no solo e originam uma nova plantinha bem pequenininha, que é onde vai ter os gametas feminino e masculino, que é chamado de prótalo. Vamos ver algumas imagens de pteridófitas? Aqui a gente tem a samambaia, a avenca a gente encontra mais em regiões frias, tá? A gente tem aqui a samambaiaçu, que é um exemplo de pteridófita grande. Dá uma olhadinha nessa imagem, são os soros, tá? Então a gente tem os soros e dentro dos soros a gente tem os esporos. Então elas já têm vasos condutores para levar água e sais minerais e devolver para a planta a glicose. No texto de vocês fala-se que em uma determinada época a gente teve fósseis de pteridófitas. Como assim, professora? Em uma determinada época a gente só via o grupo das pteridófitas na natureza. Então eram enormes florestas de samambaia, tá? Tudo bem? Então elas formaram as primeiras florestas do planeta. Olha que legal! Tanto é quando você vai numa mata, preste atenção que você encontra bastante briófita e pteridófita perto da água, tá? Porque elas precisam de água para reprodução. Os maiores representantes, a gente vai ter o xaxim ou samambaiaçu, que é aquela imagem. Aqui a gente tem as pteridófitas, ó, os soros, que é importante, aí a parte da folha. Aqui a gente vai ter o rizoma, tá? Que é como se fosse uma raiz lateral, tudo bem? A raiz aqui nesse rizoma. Para que é um caule lateral, na verdade, e as raízes saem desse rizoma para conseguir se desenvolver. Aqui são os soros mais uma vez, tá?
Então, na hora que essa planta, ela cresce, os soros liberam os esporos e quando eles caem no solo, eles formam essa estrutura aqui, que são os gametófilos, feminino e masculino, que vai dar origem a uma nova planta, ó, gente, que é a samambaia, nesse exemplo que aparece aqui pra gente, mas poderia ser a avenca, tá? Importância das samambaias. Ela mantém a umidade do solo e serve de abrigo para muitas espécies de insetos, aranhas, centopéias, que são esses exemplos que vocês estão vendo aqui. Organize suas ideias. Vamos lá. Como é feito o transporte de água e nutrientes pelas briófitas de célula por célula e das pteridófitas pelos vasos condutores? Realizam fotossíntese? Toda planta realiza fotossíntese, né, gente? Tem esporo? As duas têm esporo. Pode atingir alguns metros de comprimento? Essa não, né? E as pteridófitas sim. Tudo bem? Gimnosperma. As gimnospermas, elas já são bem grandes. Elas tiveram independência de água porque elas já fazem o processo aí de produção através do vento. Tudo bem? Então, ó, vasos condutores ela tem, porte maior ela tem, semente ela tem, mas não tem frutos. Representantes, os pinheiros, que também são chamados de coníferas, e elas têm estrutura reprodutiva chamada de estróbilos, tá? Órgãos reprodutores. A polinização ocorre pelo vento. E processo conhecido como anemofilia. Tudo bem? Tem a presença de grãos de pólen. Olha, já começa a aparecer nessa estrutura de planta os grãos de pólen. Aqui a gente tem um representante da sequoia, um dos maiores representantes, gente. Pode chegar aí a dezenas de metros. É uma das representantes das gimnospermas. Dá uma olhadinha nessa imagem, ó. Só se olhando aqui você já sabe a dimensão dela. Reprodução, tudo bem? Então, quando a gente fala das gimnospermas, a gente tem os estróbilos feminino e masculino, tudo bem? Os estróbilos masculinos têm um grão de pólen, certo? Esse grão de pólen, ele cresce dentro do órgão feminino, tudo bem? Para fecundar a semente. E essa semente, então, ela guarda o embrião. Essa semente é o pinhão, principalmente quando a gente fala aqui das araucárias, tudo bem? Então, esse embrião, ele guarda uma nova semente, então essa planta, ela cresce se essa semente for germinada. Aqui, ó, estróbilo feminino e estróbilo masculino. E aí um dos representantes é o pinhão. Tem gente que gosta desse pinhão. Na região do sul tem bastante gente que come. Aqui também tem, mas eu não vejo as pessoas falando que gostam bastante de pinhão não, tá? Olha só, existia um fóssil chamado de ginkgo biloba, que é um dos representantes das gimnospermas, porque o texto que vocês, quando vocês forem ler o texto, fala-se que essa árvore ela é originária lá da China e também foi encontrada no Japão. Ela chega a 20 a 35 metros de altura, mas ela sobreviveu à explosão da bomba atômica. Por isso que até hoje elas são conhecidas como fósseis, tudo bem? De gimnosperma. Angiosperma, anjo, tudo bem? Elas possuem flores e possuem frutos. Vamos lá nas características das angiospermas? Grupo com maior biodiversidade, apresentam flores, frutos, sementes, cores vibrantes para o processo de polinização, para atrair polinizadores, bem como um perfume, um aroma para atrair polinizadores e substâncias açucaradas, o néctar, né? Quem já não ouviu falar das abelhas aí fazendo um processo de polinização, dá uma olhadinha. Polinização é importante, por quê? Porque nessas plantas as flores, elas são os órgãos reprodutivos da planta. É nela que vai ocorrer a produção do fruto e da semente. Então, a flor no angiosperma representa órgãos reprodutores. Tem a parte feminina e a parte masculina. Dá uma olhada nas flores. E aqui a gente tem um processo de polinização, tudo bem? Então os grãos de pólen grudam-se, né, nos insetos, pode ser morcegos também, aves, pode ser mamíferos que levam esses grãos de pólen para outras flores para ocorrer o processo de polinização. Importante, tá, gente, a gente manter na natureza as flores, porque senão as abelhas acabam não produzindo seu mel. Tem até um textos falando sobre esse estudo, tudo bem? Que tem muitas abelhas que estão morrendo por falta de ter o néctar e as flores específicas para eles produzirem o mel. Aqui para a gente poder terminar, flor nas angiospermas correspondem a órgãos reprodutores. Aqui a gente vai ver o órgão reprodutor feminino, tudo bem?
estigma, estilete e ovário, já vai gravando, e o órgão masculino, aqui é a antera e o filete. Tudo bem? A gente pode chamar antera e filete de estames, como a gente pode chamar todo o órgão feminino, estigma, estilete, ovário e óvulo, como pistilo. Tudo bem? É um assunto para a nossa próxima aula, falar de reprodução de flores, tá? Das angiospermas. Tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham gostado da matéria, tenham gostado do assunto, bastante coisa para a gente poder aprender, tá? Mas um prazer estar com vocês, tchau, bons estudos e façam as atividades lá na plataforma do Positivo On. Tudo bem? 5 perguntinhas, arrasem!